Quero convidar você, então, a participar dessa mensagem cujo tema é Nossos Filhos são herança do Senhor. Eu vou pedir que passe mais um slide para lembrar o nosso foco. Qual é o nosso foco? Orar pelos nossos filhos. Os filhos não convertidos, filhos afastados do Evangelho, filhos que estejam atravessando momentos difíceis, mas também por aqueles que estão bem e que Deus os mantenha sempre firmes com sua fé e confiança no Senhor. A gente sabe que uma das maiores dores de cabeça de um pai, ou de uma mãe, uma das maiores dores do coração, de preocupação, é exatamente você experimentar a situação de ver o seu filho caminhando para longe do Senhor. Estamos falando aqui de pais e mães cristãs, cristãos. Queremos a mesma bênção, que experimentou também o carcereiro de Filipe, ou de Filipos, cidade aonde ali Pedro estava pregando, e naquela ocasião, naquela ocasião, Paulo e Silas cantavam, o carcereiro viu a glória de Deus, e naquela ocasião ele pediu: Senhor, o que é necessário para que eu seja salvo? E aí naquele momento Paulo respondeu: creia no Senhor, e serão salvos você e os de sua casa. E toda aquela família foi salva. De igual modo, nós queremos que nossa família seja salva. Então eu quero que você entenda o propósito dessa campanha de oração que nós começamos neste domingo, que é nos levar a não remoer, primeiro de tudo, as dores, nem discutir culpas, mas aclamar juntos, agir juntos e renovar a esperança de que haverá uma solução para os filhos afastados, para os filhos que estão desencaminhados do Senhor, para aqueles que precisam se converter. Nós temos certeza de que Deus, Ele vai agir. Não podemos iniciar, portanto, de modo diferente. Quero convidar você a ler o Salmo de número 127. Esse Salmo, ele traz uma lembrança de uma situação e de uma condição bem específica. Olha o que a Bíblia fala. Se não for o Senhor, o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor quem vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo, dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor, Ele concede o sono àqueles que Ele ama. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Coisa interessante, esse texto aqui, a premissa central, a mensagem central desse texto é que sim, a gente precisa agir como pais, precisamos ser ativos na vida dos filhos, mas se Deus não agir, todo o nosso esforço será em vão. E eu tenho perguntado para você nessa manhã o seguinte: você tem contado com Deus para ajudar na educação dos seus filhos? Será que você tem contado com Deus para ajudar na educação dos seus filhos? Porque muitos pais tentam passar para os seus filhos apenas da sua própria sabedoria e do seu conhecimento. E é por isso que muitas vezes os filhos, eles se desencaminham. É interessante que um salmo sobre os filhos comece falando sobre trabalho, sobre preocupação, sobre ansiedade e principalmente sobre o cuidado de Deus. Todos nós que somos pais, e você que vai ser pai um dia também, ou mesmo você que é avô e avó, hoje nós temos famílias diferentes, avós e avós estão cuidando dos netos, exercendo papéis de pai. Seja qual for a situação, se você tem alguém que está sendo cuidado por você, ou você é um tutor, ou você está orientando alguém, você também faz parte
dessa mensagem que eu quero trazer nessa manhã. Sabe, nós precisamos nos lembrar que todos os que são, cuidadores, pais, já descobriram que poucas coisas na vida dão tanto trabalho, preocupação e ansiedade quanto a criação de filhos. Não é? A gente pode fazer uma comparação bem clara, com o nosso emprego e nossos filhos. Com certeza, a gente sabe que os filhos eles vão exercer uma preocupação muito maior. Não é? Então não é coincidência que o salmista ele está conectando todos esses assuntos aqui. São assuntos de nossa preocupação. A gente precisa do sustento, a gente precisa de proteção, de saúde, a gente precisa também de que a família esteja em harmonia. E aqui nós temos então a base de tudo que eu quero então trazer nessa manhã. A base é exatamente o fato de que Deus é o Espírito que atua na vida das pessoas. Se o Espírito Santo ele não atuar na vida das pessoas ou na vida dos nossos filhos, todo o nosso esforço é vão. Então você precisa contar com o apoio de Deus, com o auxílio de Deus em cada passo de sua jornada na educação dos seus filhos. Usando aqui 3 imagens ligadas à sobrevivência nos tempos antigos, ou seja, o salmista está falando aqui de cidades, está falando de segurança, está falando de trabalho, coisas importantes naquela época. Ele faz declarações bem contundentes. E ele vai dizer que de nada adiantará construir uma cidade se o Senhor não for o construtor dela. De nada adiantará os planos governamentais, de nada adiantarão os projetos para a melhoria, se Deus não for o construtor dessa cidade, se Ele não estiver encabeçando tudo isso, porque isso só vai trazer dificuldades, insatisfações, vai trazer injustiças, é assim. De nada adiantará se matar de trabalhar, não é? Porque é o Senhor mesmo quem provê aquilo que nós precisamos, e Ele fala ainda que de nada adiantará tentar proteger a cidade ou tentar proteger a sua família, se também não for o Senhor o seu protetor. Nós precisamos encarar os fatos, A gente precisa entender que Deus está ativamente agindo em todo o tempo, e é Ele quem convence, é o Espírito que faz isso, e o convencimento dos nossos filhos é espiritual mesmo. Não serão argumentos, não vai ser programações diferentes. Tem muita gente que pensa, não, nós temos que fazer uma programação para os jovens, nós temos que fazer uma programação animada, especial. Vou dizer uma coisa para você, se o seu filho, se o coração da pessoa não se abrir para o Espírito Santo de Deus, nada disso adiantará, é esforço vão. Então você precisa começar a orar, clamar a Deus. Antes de qualquer desejo de você ter seus filhos na presença do Senhor, tem de haver uma direção da ação de Deus na vida dele. Então, o principal papel dos pais na vida dos filhos é de serem intercessores, é de serem pessoas que oram, que clamam, que buscam a sua face. Porque é o Senhor, é o seu Espírito que faz essa obra no coração humano. A Bíblia é muito clara lá em João 16, versos 8 a 11, fala assim: quando Ele, quem? O Espírito Santo vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque os homens não creem em mim. Da justiça porque vou para o Pai. Jesus está dizendo isso. E vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Exatamente por isso que nós estamos separando esse mês de maio, para orar, para clamar pelos filhos. Não é a pandemia que vai afastar seu filho da presença de Deus. Sabe, é a falta de oração. É a falta de exemplo espiritual dentro de casa.
é a falta do convívio sobrenatural com Deus. É isso que pode afastar seus filhos da presença de Deus. Agora, a família que tem o Senhor como Deus, como principal pessoa presente ali no meio, essa família ela será tomada por um ambiente poderoso da presença de Deus, e os filhos percebem isso também. Você tem enchido sua casa de louvores, você tem enchido sua vida de orações, e você tem sido um exemplo de oração. Você tem orado pelos seus filhos, mesmo quando eles vão para a cama dormir, sentar a seus pés e clamar a Deus por suas vidas. Você tem procurado viver uma vida cristã em devoção, fazendo diariamente a leitura da palavra, enchendo o seu coração da sabedoria de Deus para poder educá-lo, ou você não tem feito nada disso? A gente precisa convidar a presença do Senhor para dentro de casa. Não é esperar ir à igreja para você começar a educar seus filhos na presença de Deus. Não, a igreja não educa ninguém. São vocês, pais. São vocês que dentro de casa vão convidar ou não a presença de Jesus. Temos uma segunda coisa que é preciso deixar clara: a nossa responsabilidade. Sabe, nós precisamos nos lembrar de que, embora o convencimento seja espiritual, muitas ações são responsabilidade nossa. E depois de esclarecer assim essa questão da criação dos filhos, que a criação dos filhos ela é espiritual, tem relação com Deus, o salmista ele vai usar um quarto elemento de grande importância na antiguidade. Ele vai falar que os filhos são herança. Sabe o que significa isso? Ao contrário do que acontece nos nossos dias, em que os filhos têm grande possibilidade de construírem riqueza. Uma vez eu estava conversando com um pastor amigo meu e ele estava falando isso: olha, na minha época era muito mais difícil conseguir as coisas. Hoje é muito mais fácil você alcançar certa prosperidade, o filho ele conseguir sair de casa, alugar um lugar para morar. Hoje as coisas são muito mais fáceis do que antigamente. Antigamente era muito mais difícil. Você conquistar as coisas era mais difícil. Sabe, e nós precisamos entender então o contexto que se apresenta a questão da herança também. Na antiguidade, os filhos trabalhavam para construir riquezas para os pais. Daí era a importância de ter muitos filhos, prática comum até poucas décadas atrás. Porque a herança era a forma mais garantida do sucesso patrimonial e era a recompensa mais justa do trabalho de um filho em prol dos seus pais. Ou seja, tanto que na lei judaica havia regras bem restritas quanto a transferências de heranças. A herança tinha que ser recebida por um filho, não é? A fim de se evitar a perda pela família da principal oportunidade de prosperidade da época. E tinha regras, né, sobre a transferência de herança, de propriedade, para que aquela herança se mantivesse dentro da família. Porque eles conquistaram juntos, eles alcançaram juntos. O salmista que ele está utilizando também uma outra linguagem, uma outra figura de extrema importância também nos tempos bíblicos: as flechas. As flechas eram usadas, por exemplo, para caça e eram usadas também para o ataque. Elas eram o primeiro sistema de defesa. Quando um exército vinha atacar, a primeira coisa que se fazia era lançar flechas. Sabe, eram as armas mais úteis que haviam naquele tempo para caça e para guerras. Então, o que está querendo dizer é que os filhos, eles são um bem que precisa ser protegido, porque são muito importantes. É exatamente isso que a palavra de Deus está querendo dizer. Não é para você ter aquele excesso de proteção, né, no sentido mais estrito da palavra,
né, pais super protetores. Não, seus filhos precisam experimentar a vida, eles precisam experimentar a dor, as dificuldades. A gente tem que botar eles também para experimentar um pouquinho aquilo que nós também atravessamos. Não podemos super proteger nossos filhos, mas o que o texto está querendo dizer aqui é que nós, como pais, temos o dever de proteger o seu coração, temos o dever de ensiná-los a verdade, a palavra de Deus ao seu coração, porque é exatamente isso que lhes dará sobrevivência. A gente sabe que, como nós vimos, o convencimento espiritual é uma ação de Deus. Mas a nossa responsabilidade como pais é que as nossas ações, que o nosso exemplo, que o nosso testemunho não os impeça de se aproximarem de Deus. Não os afaste de Deus. Infelizmente, tem muitos pais que não estão se preocupando com isso em suas casas. Pais cristãos. Em casa gritam, falam palavrões, em casa dão mau exemplo de honestidade, sabe, dentro de casa reclamam o tempo todo, dentro de casa são pais que falam mal das pessoas, sabe, num termo geral, não é só da igreja não. São pais que muitas vezes, né, não demonstram um bom testemunho para os seus filhos, e aí, sabe o que acontece? Eles vão na igreja, mas o filho olha para a vida deles e fala assim, não existe sinceridade nisso, não existe uma adoração verdadeira, isso é hipocrisia. E naturalmente os filhos se frustram. Sabe, a gente tem que realmente ser uma só pessoa, dentro de casa e fora de casa. Nós temos que demonstrar o exemplo para os nossos filhos. Sabe, se os filhos estão como flechas, eles têm que ser de muitíssimo valor para nós e não podemos deixar que eles se percam. Houve uma freira no século XVI, chamada Teresa de Ávila, que ela cunhou uma expressão muito interessante que se tornou famosa. Ela dizia assim, eu ajo como se tudo dependesse de mim, e eu oro como se tudo dependesse de Deus. É exatamente isso que o Salmo está nos chamando a fazer, a nos empenharmos na criação dos nossos filhos, como se tudo dependesse de nós, mas também a orarmos como se tudo dependesse de Deus. É assim que nós vamos preservar a herança, sendo dedicados, sendo fiéis ao Senhor, mas sendo plenamente confiantes na direção, no cuidado, na sabedoria, no sustento, no convencimento de Deus na vida dos nossos filhos. Eu tenho 2 meninas aqui em casa, pelas quais eu oro sempre. E todas as vezes eu vou no coraçãozinho delas, falo nos ouvidos dela e falo assim, olha, nunca deixem de lado a Jesus. Mas não adianta só eu falar isso. Eu tenho que mostrar que a minha vida, ela também é uma demonstração de quem ama Jesus. E em casa, procuro viver uma vida de oração. Se eu erro, seja para com um, com outro, peço perdão. Se a gente comete uma falha, também a gente pede perdão e procura mudar. Procuramos viver uma vida de harmonia. Se agem com algum tipo de atitude que seja contrária à vontade de Deus, nós vamos sentar, vamos orientar, vamos mostrar a verdade. O tempo todo a gente está orientando, policiando, está lá no celular, e às vezes eu falo para minha filha, olha filha, cuidado com os olhinhos, cuidado com seus ouvidos, lembrem-se de que Deus os ama, não deixem que os seus corações sejam impactados, influenciados por coisas ruins, coisas pecaminosas, vocês sabem qual é a vontade de Deus. E a gente separou também aqui para nós um devocional, que todos os dias nós vamos fazendo a leitura juntos, e aí um fica cobrando, pai, você já fez o seu? Né? E eu cobro, filha, você já fez o seu? Né? E a gente fica um cuidando do outro, porque é assim.
né? Na família tem que ser assim. Agora, se eu fosse viver um exemplo, né, de vida dupla, com certeza eu sei que eu seria um mau testemunho para as minhas filhas. Elas estão aqui, ó, estão na minha frente. Eu posso dizer isso diante delas e elas vão poder confirmar também, porque elas sabem da verdade. Eu não posso mentir. Minha vida, meu exemplo, estão sendo vistos. Não são só minhas palavras. Nossos filhos veem o nosso exemplo, veem a maneira como nós agimos. E eu quero que elas tenham um exemplo que elas possam seguir também quando elas tiverem os filhinhos dela, a nossa geração seja bendita. Uma coisa que a minha mãe, ela me ensinou a fazer é orar pela minha geração. Sabe, minha mãe, ela dizia que minha geração seja para a glória de Deus. Toda minha geração seja para a glória de Deus. Você pode também fazer essa oração, Senhor, que toda a minha geração seja para a glória de Deus. Só que se você não for exemplo, se você não for também uma pessoa de oração, que clame pelos seus filhos, se você não estiver convidando Deus para estar em sua casa, nada adiantará. Mas aí talvez você fale, pastor, mas eu já fiz tudo isso. Eu oro, eu clamo, eu busco, eu ensinei meus filhos, eu os orientei, eu fiz todo o possível, fui exemplo, sabe? E é verdade, pais, vocês também não são perfeitos, você tem falhas, mas se vocês se dedicaram, fizeram o melhor, aí eu achei interessante que a gente precisa também não ficar carregando culpa se os filhos se desviarem, mas que não seja por nossa falta de responsabilidade, por nossa negligência, que não seja porque eu não fui realmente um pai que viveu uma vida espiritual, uma vida dedicada a Deus. Agora, se você fez tudo isso, e mesmo assim seu filho, ele se esqueceu, eu achei interessante, houve um pastor que ele também se sentiu assim, sabe, esse pastor, ele tinha um filho que havia se afastado do Senhor, ele se remoía de culpa, e alguém lhe perguntou exatamente essa frase, olha, onde Deus errou com Adão? E é esse o próximo ponto que eu quero que você reflita, onde Deus errou com Adão? Nós precisamos nos lembrar desse episódio. Antes de aplicar, né, tudo isso à nossa vida, né, lembramos que Deus é quem convence, lembramos que nós temos uma responsabilidade, mas se nós fizemos tudo isso, e mesmo assim, os nossos filhos se perderam ou se desviaram do caminho, né, existe uma outra questão que o Salmo 127 não menciona, mas eu quero também trazer, que é a responsabilidade humana, a responsabilidade dos nossos filhos. Olha o que Deus diz em Deuteronômio 30, verso 19. Hoje invoco os céus e a terra como testemunha contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida, para que vocês e seus filhos vivam. Veja, Deus estava dizendo para Israel, eu dei a vocês uma opção. Eu coloquei diante de vocês a bênção e a maldição, a vida e a morte. Mas Deus, ele não esconde o fato de que o povo poderia escolher também o caminho errado. Mesmo tendo sido bem orientado, mesmo tendo sido sabido das instruções, mesmo tendo tido todo o exemplo que foi visto diante dos seus olhos. Lá no jardim do Éden, Gênesis capítulo 2, 16 e 17, o Senhor disse a Adão e Eva, coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Sabe, é verdade, nós podemos agir em favor dos nossos filhos, podemos orar por eles, podemos ver a ação de Deus na vida deles, mas ainda assim é possível que eles, por sua própria responsabilidade, escolham caminhos errados. E aí que tem, sabe, você não pode ficar carregando essa culpa que agora já não é mais sua. Não é sua, aliás, né? Não é de Deus.
essa culpa é da própria pessoa que tomou a decisão errada. Ele está carregando sobre sua vida os fardos do seu pecado. Sabe, a partir desse momento, a gente precisa descansar no Senhor, continuar clamando. Nós não podemos ficar pensando, olha, eu não fui um bom pai, eu não fui uma boa mãe, sabe, eu não fui um bom tutor, eu orei, eu clamei. Não, você precisa entender o seguinte: seus filhos também têm responsabilidade diante de Deus, e a Bíblia diz claramente que cada um dará conta de si mesmo a Deus. O nosso papel é instruir, é orientar, é ser exemplo. Nisso nós temos responsabilidade. O nosso papel é orar, é clamar, é buscar a face do Senhor. Nisso nós temos responsabilidade. Mas você não tem responsabilidade sobre o coração do seu filho. Se ele escolheu o caminho errado, agora a responsabilidade recai sobre ele. Então eu quero concluir dizendo o seguinte: nós vamos ficar aqui com 2 lições preciosas, as quais nos acompanharão durante toda esta campanha de oração que nós vamos fazer. E eu quero incentivar você a participar todos os dias um devocional. Hoje eu já postei um devocional para que você pudesse fazer e se lembrar e buscar a face de Deus em oração pela vida de sua família. A primeira coisa que a gente tem que se lembrar: devemos educar os filhos, cuidar deles, protegê-los, trabalhar muito para que sejam bem encaminhados na vida, mas jamais podemos nos esquecer de uma coisa: é Deus quem na verdade faz tudo isso. Se Deus não agir, todo o nosso esforço será em vão. Então convide Deus para andar, ou melhor, ande com Deus. Convide Deus para andar do seu lado, mas ande você também com Deus para que Ele tenha liberdade de agir. Sabe, esse princípio aqui não está aí para nos afrouxar quanto ao nosso dever de pais, mas para acalmar o nosso coração no sentido de que enquanto nós agimos, precisamos também depender de Deus em todo instante. Até porque no fim das contas, se Ele não abençoar nossos filhos, nada do que fizermos surtirá efeito algum. Você precisa confiar em Deus. E a segunda lição que nós aprendemos na mensagem de hoje: depois de trabalharmos, nós temos que descansar no Senhor. E eu sei que é difícil falar em dormir enquanto você sabe que tem um filho sofrendo, ou que você tem um filho afastado dos caminhos de Deus. Mas eu te pergunto, de que vai adiantar você perder o sono? É melhor você dormir na presença de Deus. É melhor você dormir clamando ao Senhor e entregando Ele na presença do Senhor. Eu nunca me esqueci da minha avó, que ela tinha 3 filhos pelas quais ela clamava. E ela sempre dormiu bem. Mas antes de dormir, ela orava por cada um dos filhos que ela tinha. Mas 3 deles ainda estavam longe. Ela orou durante toda a sua vida para que eles fossem resgatados. E graças a Deus, depois mesmo que ela morreu, eles voltaram para o caminho do Senhor. Eles se firmaram no caminho do Senhor. Sabe, meus amados, o maior poder que você tem nas mãos para transformar e convencer o coração de um filho é o auxílio de Deus. Então convido você a buscar a presença do Senhor. Querido Pai, você pode dormir em paz. Se você fez tudo e tem feito tudo o que estava ao seu alcance, agora é com Deus. Ele vai trabalhar essa noite. Espere boas notícias amanhã. Dediquem-se novamente a Deus. Dediquem os filhos a Deus. E durante esse clamor que faremos durante todo esse mês de maio, nós queremos desafiar você a orar. Quero desafiar também os filhos a também clamarem por seus pais, por seus irmãos. Se você tem também na sua família gente que ainda não se converteu, que ainda não conheceu a Jesus, que ainda não entendeu o amor de Deus, quero convidar você, filho, clame pelos seus pais, clame pelos seus irmãos, e nós vamos ver a glória de Deus agindo sobre eles. Lembre-se que não é você,
Você faz a sua parte e Deus vai cumprir a dele. Deus abençoe você, querido.